Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vini e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão que desde a época do colégio eu vejo muitas pessoas se perguntando o porquê nós utilizamos letras na matemática, em equações e coisas do gênero. Então eu estou gravando esse vídeo para explicar o porquê das letras que nós usamos e por que são sempre as mesmas letras, né? Não usamos, por um exemplo, o alfabeto inteiro nas equações, são praticamente as mesmas letras. Então, espero que tenham um bom proveito desse vídeo. Muito bem, eu trouxe aqui dois exemplos de equações que utilizam letras na matemática. Por exemplo, podemos usar um exemplo aqui. Por exemplo, podemos dizer que uma garota nasceu 8 anos antes que a sua irmã, e a sua irmã tem o triplo da sua idade. Então, podemos representar essa questão pela simples equação 3x igual a x mais 8, que é a representação dessa frase que eu acabei de dizer. Também temos outra representação utilizando letras na matemática, que é a área de um retângulo, que nós medimos a sua base, os seus lados, que são a base e a altura do retângulo. Então, nós vamos representar esses lados por B e C, e o A representa a área. Muito bem, mas de onde surgiu as letras na matemática? Bom, esse termo ele é mais antigo do que parece. Isso vem desde a época do islamismo medieval. Na época 750 e 1528 depois de Cristo surgiu esse termo utilizado na matemática. Muito bem, no islamismo antigamente se usava um termo que se dizia al-shalam ou shem, que significava coisa desconhecida. Era um termo que as pessoas islâmicas utilizavam para se referir a alguma coisa que elas não podiam representar matematicamente. Mas, alguns anos depois, quando os textos do islamismo foram traduzidos para o espanhol, no espanhol não existia o som do C e o H, que era utilizado no al-shalam ou shem. Então, esse H foi substituído no espanhol por um termo grego, o CK. Então, o CK ele tinha um som de X, que basicamente ficava quase a mesma coisa, al-shalam e shem. Alguns anos depois, quando esse termo foi traduzido para o latim, no latim eles traduziram esse termo, essa frase, pelo simples símbolo de X, que é simplificando esses termos, no latim traduziram como a letra X, esse termo. Esse termo, que se refere a uma coisa desconhecida, foi usado o X para representá-la. E alguns anos depois, veio um matemático muito famoso, conhecido como René Descartes. René Descartes ele desenvolveu um método para que possamos representar o mundo espacial por meio das 3 dimensões do mundo espacial. Nós representamos as 3 dimensões pelas letras X, Y e Z, onde o X representa a largura, o Y representa a altura e o Z representa a profundidade. Bom, mas nas equações matemáticas, nós representamos as questões em um mundo de 2 dimensões, ou seja, um mundo plano, utilizando apenas a largura e a altura. Dessa forma, nós temos o plano cartesiano mais utilizado hoje em dia, que é esse símbolo que se assemelha a uma cruz, que ele possui apenas a altura e a largura, não possui a profundidade, pois ele é uma representação plana do mundo espacial. Há alguns anos mais tarde, outro matemático muito famoso surgiu, um matemático chamado Euclides. Euclides ele ficou conhecido como o pai da geometria. Ele criou geometria para
concretizar a representação do mundo espacial por meio de formas geométricas e por uma forma de medição de espaço em pontos específicos. Então, utilizando as letras, nós podemos representar a estrutura de uma forma geométrica, como aqui temos um retângulo representado pelas suas quatro estruturas geométricas, representadas pelo A, o B, o C e o D. E também temos uma representação de pontos no espaço, representados pelo A, o B e o C. Essa é uma representação de uma trajetória no espaço do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Bom, resumindo, as letras na matemática são utilizadas para representar um ponto específico no espaço, um número com valor específico ou uma ideia ou objeto em equações. Ou seja, quando nós possuímos, vamos dizer, nós queremos representar um ponto específico no espaço na matemática. Em matemática nós vamos utilizar letras por meio do plano cartesiano ou as ideias de Euclides. Nós vamos representar um ponto específico no espaço utilizando uma letra que simboliza esse ponto específico. Vamos também utilizar letras na matemática quando representamos um número que não possui valor. Por exemplo, nós queremos descobrir a massa de algum objeto. Por exemplo, a massa é um número, ela vai ser representada por um número, mas nós não sabemos o valor da massa. Isso é o que nós vamos descobrir. Portanto, nós vamos representar a massa por uma letra, seja ela por X ou a letra que na física representa a massa. Ou também podemos utilizar letras na matemática para representar ideias ou objeto em equações. Por exemplo, quando vamos representar, por exemplo, Pedro tem 7 maçãs e comprou mais 3. Podemos representar essas maçãs com um número, por exemplo. Podemos fazer uma equação tipo como essa que temos aqui em cima. Podemos representar tipo 3 maçãs, 3x, 8 maçãs, 8x, algo desse gênero. Podemos representar dessa forma. E também podemos representar uma ideia. Por exemplo, podemos representar o calor de um objeto por meio de uma letra que nós não sabemos qual é a temperatura desse calor, então não podemos representar ele por um número específico, então vamos representá-lo por uma letra. Essas letras na matemática são utilizadas para que possamos calcular o mundo no espaço, no mundo espacial, para que possamos calcular por meio de equações. A matemática, ela utiliza a álgebra, que é um ramo da matemática que trabalha com letras, que é utilizado para representar o espaço, um valor que nós não conhecemos. Vamos representar um número que não temos conhecimento do seu valor. Por exemplo, vamos representar o calor, o peso de algo. Vamos representar a quantidade de objetos que em um grupo de aglomerados de alguma coisa. Então, se nós não possuímos o valor específico, a quantidade específica, a grandeza específica, nós podemos representar isso por uma letra. Então, essas letras são utilizadas basicamente para representar alguma coisa que nós não temos conhecimento, mas que nós precisamos aplicá-la em uma equação matemática para chegarmos a um resultado de algum problema matemático. Bom, eu acho que ficou um pouquinho mais explicado esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o porquê das letras serem usadas na matemática, quais são os seus fundamentos e por que são utilizadas sempre as mesmas letras na matemática. Bom, recapitulando aqui, eu gostaria que vocês entendessem que nós utilizamos as últimas letras da matemática, X, Y e Z, justamente porque o X surgiu do islamismo, onde o X começou a ser utilizado para representar uma coisa desconhecida.
e alguns anos depois ele foi traduzido para o latim como x. Então, espero que tenham entendido, espero que tenha ficado bem explicativo e espero ver vocês na próxima. Até mais, pessoal!